Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Espírito Santo do Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso Deus, aleluias. E hoje, dando continuidade em Atos, capítulo 4, diz o seguinte: E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens eram de quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte os seus governantes, os anciãos, os escribas e Anas, os sumos sacerdotes, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém, e pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podia dizer contra isto. Então lhes ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito
por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los para que, de agora em diante, eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvido. Depois de ameaçá-lo ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecerá. Porque o homem em quem se opera aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, e soltos eles foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhe disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus, unânimes, e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que nele há, que pela boca do teu servo Davi disseste: porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantarão e os governantes se reunirão contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo, e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum.